Olá, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre perda auditiva. A perda auditiva é um problema de saúde comum e que afeta a qualidade de vida e a rotina do paciente. Estudos recentes demonstram que a perda auditiva provoca mudanças no funcionamento do cérebro. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 4 pessoas terão algum grau de perda auditiva até 2050. Quem vai explicar tudo sobre esse tema é a fonoaudióloga Giovana Bertelli Torres. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Imagina, e obrigada a vocês. Giovana, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa entender o que é a perda auditiva. A perda auditiva ela é uma diminuição da capacidade das pessoas em perceber os sons, né? Então, ela pode afetar e dificultar vários problemas na comunicação. E ela pode ser identificada por meio de alguns sintomas. Giovana, agora eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais sintomas de quem começa aí ter essa perda auditiva. Certo. Então, um dos primeiros sintomas é a pessoa pedir para repetir sempre o que as pessoas falam. Às vezes, né, você chega na casa de uma pessoa, a televisão está muito alta, ou o celular dela também, ela assiste muito alto. Uma sensação de ouvido tampado, os pacientes podem relatar. As pessoas até falarem muito alto. Então, esses são os sintomas mais comuns em relação à perda auditiva. E o que pode, né, causar essa perda auditiva? Tem alguma doença que está relacionada a essa perda, né? É fator genético? Como que isso é explicado? Geralmente são diversos fatores associados numa perda auditiva, né? Então, ela pode ser causada pelo envelhecimento natural das células auditivas mesmo, né? Pode ter perdas induzidas por ruído, por exemplo, em trabalhos com sons muito elevados, né? Por exemplo, fábricas, empresas que têm sons muito elevados, infecções de ouvido recorrente também, né? As otites podem causar perdas auditivas. Então, diversas causas. Pode ser uma causa específica ou pode também vir por uma associação de diversos fatores. Giovana, existem, né, estudos que demonstram que tem uma relação aí da perda auditiva com a demência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre esses estudos, o que eles estão revelando. Isso. A nossa capacidade de ouvir, né, a nossa audição, ela estimula diretamente nosso cérebro. Então, com isso, nossa cognição. Se a gente deixa de estimular o cérebro por alguma função, então seja ela o auditivo, a capacidade da nossa cognição pode diminuir. Então, por isso que hoje as pesquisas estão associando a evolução da perda auditiva a sinais como demência, Alzheimer, até antes do esperado. Então, pessoas que tratam a perda auditiva tendem a não demandar tanto do Alzheimer, da demência, né? Ter um tratamento mais efetivo. Porque com a perda auditiva, a gente também perde a percepção do mundo ao nosso redor, né, Giovana? Acho que é um pouco isso que acontece, né? Sim, sim, a gente associa muito a isolamento, né? A pessoa se isola, então ela não vai ao convívio social, ela às vezes não visita um filho, não visita a família, porque fala, não vou ali com aquela quantidade de pessoas que eu não vou conseguir entender o que elas falam, né? E aí a pessoa vai se isolando, isso pode trazer sintomas de depressão até. Então, é muito isso mesmo. Gera até um constrangimento, né, para o paciente, porque às vezes ele tem vergonha de falar que não está ouvindo, que está com algum problema de audição, não procura ajuda e aí Sim, fica se isolando, né? sim, às vezes é aquela pessoa que só concorda, né? Então ela não está entendendo o que está se passando ali, ela só está fingindo, vamos dizer assim, que está
ali dentro daquela conversa. Por muitas vezes é, a vergonha mesmo, né, de perguntar, de pedir para repetir. Às vezes, se as pessoas falarem um pouco mais devagar, direcionar a fala para esse paciente, articular melhor, ele já vai ter capacidade de reconhecer melhor essa fala também, compreender melhor a conversa. Agora, Giovana, queria que você explicasse um pouquinho como que é feito o diagnóstico da perda auditiva. Inicialmente, é importante a pessoa que tem algum sintoma relacionado à perda auditiva procurar um médico otorrinolaringologista. Ele que fará o diagnóstico através de exames, né? O exame primordial para detectarmos uma perda auditiva, né, o padrão ouro que nós falamos, é o exame de audiometria. É feito por um fonoaudiólogo. É um exame super simples, não invasivo. Então, a pessoa geralmente vai até uma cabine acústica, coloca um fone. É super simples. E aí, nesse exame, a gente consegue diagnosticar o tipo e grau de perda auditiva. Se for necessário, o médico vai pedir alguns outros exames, mas primordialmente a audiometria. E é um exame tão simples, né, Giovana, e que pode evitar tantos outros problemas e a gente nem se dá conta, né, muitas vezes. Sim, sim, com certeza. E é importante desde o início de qualquer sintoma, né? Então, às vezes as pessoas deixam a perda auditiva evoluir muito para ir atrás de um tratamento. E aí, às vezes, o grau já vai estar muito elevado, os prejuízos já vão estar muito elevados, e aí não vai ser só mais uma perda, pode ter dificuldades no processamento auditivo, e aí afetar também o ganho que o paciente pode ter em relação ao tratamento que for indicado. Giovana, queria que você falasse um pouquinho quais são esses tipos de perda auditiva e os graus que existem também para o pessoal de casa ficar atento aí, né? Certo. Os tipos de perda auditiva nós dividimos em três tipos. Então, existe a perda sensorial, que significa uma morte, né, uma lesão de algumas células auditivas. Então, nesse caso, são perdas irreversíveis, né? Então, não existe como nós colocarmos novamente células auditivas. Então, nesse caso, a gente faz o tratamento para melhorar a capacidade do restante de células que estão ali no ouvido. O outro tipo é o tipo condutivo, que afeta a orelha externa ou média. Nesse caso, pode ser uma perda auditiva transitória. Então, pode ser indicado um tratamento medicamentoso, cirúrgico, e essa perda auditiva pode ser revertida. E o terceiro tipo é o tipo misto, que mistura, né, a perda condutiva com a perda sensorial. E aí, em relação aos graus, a gente divide em grau leve, moderado, severo e profundo. Então, um grau leve, a pessoa tem algum tipo de dificuldade em entender a fala, principalmente em ambiente ruidoso. Lá no grau moderado já, ela tem uma dificuldade em identificar falas em grupo, então mais pessoas conversando. Um grau severo, a pessoa já praticamente não consegue detectar sons de fala. E um grau profundo, ela não tem nenhuma percepção do som, então ele impede a comunicação, que daí a gente, né, popularmente conhecido como os pacientes surdos. Giovana, agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quais são os tratamentos mais indicados para quem aí está começando com esse problema de saúde ou até mesmo quem já está com um grau aí mais elevado, né? Os tratamentos podem ser, né, medicamentoso, cirúrgico, às vezes uma limpeza no ouvido que pode estar impossibilitando ali a entrada do som no ouvido, ou o uso de aparelhos auditivos, né? Então, no caso de uma lesão de célula auditiva, nós precisamos trabalhar com a amplificação, com o uso do aparelho auditivo. Então, hoje a tecnologia dos aparelhos evoluíram muito, é muito mais fácil a adaptação de um aparelho. Ainda existe a resistência, né, quanto ao uso do aparelho, o preconceito, mas hoje em dia
é muito fácil a adaptação, ela pode ser imperceptível, então a estética dos aparelhos também melhoraram muito. E em relação à tecnologia, a gente fala em relação à qualidade do som também. Então, antigamente, os pacientes tinham muito desconforto com o uso do aparelho, né? Então, hoje é muito mais simples esse tratamento. Tá certo, então, Giovana, eu queria te agradecer pela sua participação, suas explicações aqui no Saúde Agora. Muito obrigada, obrigada a vocês. Tá certo, obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!